Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de Jairo, juntamente com a sua digníssima esposa. Que Deus continue abençoando esse casal e que venha a ser um entre tantos casamentos que vão sair aqui deste lugar, em nome de Jesus. Abra as vossas Bíblias. À tarde eu estava meditando em uma palavra, só que a palavra do Senhor no livro de Isaías 55, versículo 8 diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós temos que fazer tão somente a vontade de Deus. Livro que escreveu o profeta Isaías, no capítulo de número 42. Amém? Cheguei aqui nesse lugar quando eu estava com o joelho ali no chão. Foi concedida uma oportunidade aqui a uma irmã, e ela falava sobre o livro de Isaías 41, versículo 10, dizendo: não temas, que eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Deus, Ele é fiel, Ele é o Deus que sustenta o povo dele, amém? E eu tenho certeza que foi por isso que Ele mudou a ministração dessa noite, amém? O qual eu pensava que era uma, mas na verdade Ele colocou outra no meu coração. Quem achou Isaías capítulo de número 42? Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 42, versículo de número 3, que está escrito: a cana trilhada não quebrará, nem o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Mas só quero ficar com a parte A e a parte B, que diz: a cana trilhada não, nem o pavio que fumega. Amém. Pode se sentar glorificando ao nome do Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que o profeta Isaías foi conhecido como profeta messiânico. O profeta Isaías, no livro de Isaías 1, no seu versículo de número 19, ele disse: se quiserdes e ouvirdes, comerás do melhor desta terra. Nós, como um povo de Deus, nós que fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, nós temos essa promessa, como disse o nosso irmão Jaildo, nessa noite. O Deus que lhe fez a promessa, Ele vai cumprir essa promessa, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Cantor Carlos aqui, ele disse, número 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria Deus e não faria. Então prepare que aquilo que Deus te disse, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é maravilhoso. Imagine só o profeta Isaías. Isaías 6, no ano ao qual morreu o rei Uzias. Isaías disse que eu, Isaías, vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o cetro enchia o templo, e os serafins voavam cada um com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam e clamavam um para o outro, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, porque toda a terra está cheia da sua glória. E tem glória aí, glorifica Ele, porque a glória vai subir, a glória vai descer, e o seu poder há de se manifestar no meio da sua igreja. Aí Isaías foi levantado, mas Isaías ele disse: e agora? Eu que vou perecendo, que sou um homem de puros lábios, e habito no meio de um povo que também é de puros lábios. Mas só que naquele momento, um serafim, ele voou até Isaías, e ele veio com a brasa tirada do altar com antenais, e tocou os lábios do profeta e disse: isso te purificou. Se você tem falado aquilo que não é lícito aos olhos do Senhor, se prepare que o mesmo anjo que voou com a brasa viva vai tocar nos seus lábios, e você só vai falar coisa santa, coisa que reverencia o nome do Deus Todo-Poderoso, e você vai ser chamado Isaías, porque quando Deus te levantar vai dizer: a quem enviarei, a quem há de ir por mim, você vai dizer que nem Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías era um profeta, irmão, cheio da graça. Isaías era cheio da unção, cheio do Espírito Santo. O livro de Isaías, ele fala durante os 66 capítulos. Imagine só que coisa tremenda. E chega no capítulo de número 42, ele diz:
e o pavio que fumega se apagará. Muitas vezes você está se sentindo nessa noite fraco. Muitas vezes você está se sentindo oprimido. Muitas vezes você está achando até que não vai conseguir. Mas a irmã dela, Deus usou ela aqui nessa noite. Aquela palavra foi direcionada dos altos céus, dizendo: não temas, porque quem está do seu lado sou eu, o Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Você muitas vezes não tem mais força. Você bota o seu joelho no chão. Muitas vezes você não tem nem mais palavra. Muitas vezes você não tem nem lágrimas para derramar. Imagine só. Mas no livro de Romanos 8, no versículo de número 26, enquanto você não tem força, enquanto você não tem mais lágrimas, o Espírito Santo do nosso Deus, ele intercede por mim, ele intercede por você, os gemidos inexprimíveis perante a presença do Rei da Glória. Você crê que ele está intercedendo por você nesse momento? Dê glórias a Deus! Porque o Espírito Santo é o Espírito de fortaleza. Ele é o Espírito de ousadia. Ele é o Espírito que nos ajuda, nos dá graça. É o Espírito ao qual no momento mais difícil das nossas vidas, ele está ali do nosso lado. É o Espírito Santo da verdade que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado e da morte. Imagine só, o salmista Davi, ele disse: não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu santo Espírito. O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus? A terra está corrompida do jeito que está. E graças a Deus nós somos templo do Senhor e morada do Espírito Santo. Agora imagine quando o Senhor tirar a morada e o templo dele aqui da terra. Como é que vai ficar a terra? Um caos. E tem pessoas, pastora, porque se encontram fracas, acham que o caminho é o mundo. Imagine só. O livro de Isaías 45, versículo 22, o Senhor ele diz: olhai para mim, vós e todos os moradores da terra, e sereis salvos. Você tem que olhar para Deus, não para a dificuldade. Essa semana eu estava na igreja, na quinta-feira, no ensaio dos senhores, e estava acontecendo um discipulado que é antes do ensaio. Eu aí subi para colocar o som juntamente com o irmão e me sentei no púlpito. E eu sentado no púlpito, o Senhor me direcionou para cima, onde vai ser a galeria da igreja, e eu vi um espírito negro. Imagine só um espírito negro de tal forma que ele estava com o pé e olhando para baixo, para onde estavam os novos convertidos do Senhor. E quando ele viu que eu estava olhando para ele, ele deu para o lado e aí saiu pela janela. E eu disse: irmãos, o diabo ele não está longe não. O diabo ele está perto. Aí o Senhor me trouxe aquela palavra, 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigiai, que Satanás, o vosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Mas ele não vai encontrar mim e a você não, porque nós habitamos embaixo do esconderijo do Altíssimo, onde a sombra ciente, onipotente, onipresente descansa sobre a minha e a sua vida, onde no versículo 7 está escrito que 1000 cairão à nossa direita e 1000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos, porque no versículo 10 está escrito: porque mal nenhum nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda. E aí eu disse: Deus, por que eu vi isso, Deus? Eu nunca vi antes. Eu nunca tinha visto aquilo, irmão. Um espírito, um vulto de tal maneira, era negro e tinha uma capa sobre ele, uma capa negra. E ele era grande. Eu digo: Deus, por que isso? E Deus me ministrava no meu coração: você vai falar juntamente com o ensaio. No ensaio dos senhores. Você vai falar porque tem pessoas querendo desistir. E aí quando eu cheguei, que eu fui falar, o irmão Gilson disse: irmão, eu estou cocheando em 2 pensamentos, irmãos. Eu tenho pedido graças a Deus por eu estar na presença dele, porque a luta é grande, está travada, irmão. Muitas vezes chega até doer. Eu digo: mas não desista não, irmãos. Não desista, porque só vai receber a coroa de vida aquele que perseverar até o fim. Não desista não, irmão. Deus ele vai te dar graça nessa noite. Deus ele vai te dar ânimo. Deus ele vai renovar suas forças. Porque muitas vezes a pessoa pensa que o escape é o mundo. A pessoa que pensa que o escape é outros deuses, não. A Bíblia diz que só existe um Salvador, que é Jesus Cristo. É por isso que a palavra do Senhor ela diz que a
Eu nem entendi esse mistério. Aí Deus me fez lembrar. Imagine só, aquele pessoal que vem de cana, ele compra aquele cesto de cana, né? Ali se chama uma cana trilhada. Ali você pode colocar ela em um lugar, em outro lugar, e deixar o meio dela livre. Você pode sentar, você pode pular na quebra. Não quebra, porque está trilhada. Ali está forte. Assim tem que ser o crente. O crente tem que estar fechado na palavra do Deus Todo-Poderoso. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 1, ele diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na lei de Deus medita. De dia e de noite prosperará como árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não caem e o seu fruto dá na estação própria. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelos teus ímpios não se fugirão no juízo. Deus pecadores da congregação do justo. Irmãos, ninguém fica de engano dentro da casa do Senhor, não. Ninguém fica de oba-oba, não, botando a Bíblia embaixo do braço e achando que está enganando a Deus. Não, ele está enganando a si mesmo. Porque ninguém consegue enganar a Deus. Satanás, quando ele diz: eu subirei ao monte acima das estrelas de Deus e assentarei no meu trono, ele pensou que Deus não tinha ouvido. Mas Deus, ele é onisciente. E eu tenho certeza que quando Satanás resvoltou para o céu, Miguel já estava preparado para lançar ele por terra. Então, irmão, se você está fraco, não somente peça graça a Deus, sabe por quê? O pavio que está fumegando nessa noite, o meu Deus, ele vai soprar cinzas, vai acrescentar lenha e vai derramar do azeite, porque não poderá deixar apagar o pavio que fumega. Não pode deixar apagar, não. Não pode. Nós sabemos, irmãos, que todos nós passamos por lutas espirituais, nós passamos por fraquezas. Imagine só, quando Moisés morreu, o Senhor não somente chamou Josué, disse: ó Josué, o meu servo Moisés, ele é morto, levanta-te e faz o meu povo atravessar o Jordão. Imagine só, eu tenho certeza que naquele momento Josué, como homem, como eu, como você, ele não somente encoxiou, ele pensou: e como é que eu vou conseguir? Aí o Senhor lhe disse: olha, Josué, tão somente medite na minha palavra, tão somente guarde os meus mandamentos, porque eu te farei prosperar tanto a você como o povo que está contigo. Porque nós não devemos temer a cara feia do inimigo, não. Eu aí disse aos novos convertidos: ó, não fica assustado, não. Porque eu estou falando isso aqui não, porque Lucas 10:19, a palavra do Senhor diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e mal nenhum chegará a vós. Mal nenhum pode nos suceder, não, igreja. Porque é o nosso Deus, é o Deus dos exércitos, que peleja a minha e a sua peleja, a sua batalha. Então não deixa o pavio que fumega se apagar, não. Peça graça a Deus, peça ânimo. Imagine só, o apóstolo Paulo, no momento ao qual ele achava que o pavio dele estava se apagando, o Senhor disse: olha Paulo, a minha graça ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está fraco, é o poder de Deus se aperfeiçoando, mas não deixe o pavio que fumega se apagar, não. Não deixe, não deixe de forma alguma. Porque o inimigo, ele gosta desse momento, ao qual que você está se sentindo fraco, e aí parece que você recebe um bombardeio do inferno. E aí tem pessoas que começam a perguntar: cadê o seu Deus? Eu só vejo você ultimamente chorando. E como é que você disse que tem Deus na sua vida, você triste? Imagine só. É porque ele não sabe que no momento de tristeza, Deus está ali capacitando o servo dele, está dando graça ao seu filho, está preparando o servo dele para uma grande obra. Se você está na qualidade de Elias nessa noite, você entrou na caverna, Deus manda te dizer: ei Elias, o que fazes aqui? Levanta, come e bebe, porque é muito grande é a sua caminhada. A caminhada é grande, igreja. Não pense que vai parar aí, não. Não pense que vai estacionar, não. Porque o nosso Deus, Isaías 40, versículo 20,
29, ele diz: eu sou Deus que dá vigor ao cansado e multiplico as forças daquele que não tem nenhum vigor. Quem é que não tem vigor aqui? Prepare, que Deus vai multiplicar, Deus vai lhe dar graça, vai lhe dar vigor, vai lhe dar ânimo, Deus vai te exaltar sobre a terra. Deus, ele é fiel. Então somente espere no Senhor, espere nele e você vai ver o sobrenatural acontecer na minha e na sua vida. Porque Isaías 40, versículo 31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você não vai se fatigar, não. Porque a unção que Deus derramou sobre a vida de Neemias vai derramar sobre você nessa noite. Se você crê, comece a receber que Deus, ele está derramando no seu azeite, ele está derramando da sua unção. No momento ao qual você se sentir incapacitado, Deus vai enviar o seu Santo Espírito, porque ele sim é que nos capacita. Deus, ele faz assim. Tem pessoas que estão fracas porque ela diz assim: Deus, quando tem oportunidade, eu não vejo nada. É você que está dizendo. Quando você pega o microfone, quando você abre a sua boca, quando você dá uma palavra, então somente é Deus que é na sua vida. Deus, ele faz assim. A palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios 1, 27 diz que Deus pegou as coisas loucas para confundir as sábias, pegou as coisas fracas para confundir as fortes, pegou as coisas vil, desprezíveis e as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie senão no Senhor. Nós temos que nos gloriarmos até na nossa fraqueza. Porque o profeta Joel, no seu livro, Joel capítulo 3, versículo de número 10, bate bem, ele diz assim: olhe, não somente povo de Deus, diga aos nossos inimigos, diga ao fraco que eu sou forte. Nós somos fortes, igreja, sabe por quê? Se eu não me engano, foi o obreiro Luiz que falou aqui nessa noite, eu não sei, que a alegria do Senhor é a nossa. Imagine só. Se a alegria do Senhor é a nossa força, por que você está se sentindo fraco? Então somente levante a sua cabeça. Então somente olhe para o alto. Porque Isaías 60 diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. A glória do Senhor vem nascendo sobre você, igreja. Porque a palavra diz que eis que a escuridão cobrirá a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti a glória do Senhor vem surgindo. E se a glória vem surgindo, você não está fraco não. Você tem que ficar de pé para ser revestido do poder das armaduras, da graça, da unção, do Espírito Santo de Deus. Você tem que ficar de pé. Está passando por aflição, fique de pé. Está passando pelo meio de angústia, fique de pé. Está passando por quê? Deus, ele é na sua vida. Deus, ele nunca abandona os seus. Deus, ele nunca abandonou. Isaías 49, versículo 15, é um exemplo. Diz que pode uma mulher esquecer do filho do seu ventre, mas ainda que essa esqueça, eu, o Senhor, não esquecerei de ti. Eis que tenho gravado cada um de vocês, ó, nas palmas das minhas mãos. Os meus muros estarão continuamente erguidos perante a ti. É os muros de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. É a mão de Deus que é sobre a minha e a sua vida. O inimigo está furioso com aquele que está de pé. Mesmo que você está fraco, mas o inimigo, ele está furioso. Ele não está entendendo. Você está turbando o inferno, porque você está fraco, você está angustiado, você está triste, mas você está na presença do Senhor. Mas a palavra do Senhor no livro de João 16, versículo 20, diz: na verdade, vós chorareis e vós tereis tristeza, e o mundo se alegrará, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Se preparem, que a sua tristeza vai se converter em alegria, porque Deus vai te levantar sobre a terra. Deus vai te dar graça, vai te dar ânimo, porque as armas das nossas milícias, igreja, elas não são carnais não. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, versículo 4, ele diz: igreja do Senhor. Imagine só que coisa tremenda.
Ele diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosos em Deus para a destruição da fortaleza do inimigo. Você pensa no fraco, você tem uma metralhadora na mão, e é a palavra do Senhor que está bombardeando o inferno, e é por isso que você está de pé, porque Deus, Ele tem te dado graça e Ele não vai te deixar cair, porque Isaías 41, versículo 13, Ele diz: eis que te tomo pela sua mão direita e te digo, não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é com a sua igreja. Deus, Ele não vai te deixar você parar no meio da caminhada, não. No momento ao qual você não tiver mais força, Deus vai te pegar você no colo, vai te carregar. Deus, Ele vai te dar graça. Deus, Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que cuida da sua igreja. O apóstolo Paulo escreve no livro de 2 Timóteo 2, no versículo de número 13, ele diz: ainda que fomos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus, Ele não pode negar aquilo que Ele te prometeu, não. Deus, Ele vai cumprir. Deus vai te levantar. Deus vai te exaltar sobre a terra, e o meu e seus inimigos vão ver que Deus, Ele é da nossa vida. Muitas vezes você está fraco, o diabo está até sorrindo. Tem pessoas até que dizem: irmão, cadê a promessa de Deus na sua vida? Imagine só. Mas Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é um Deus zeloso. Deus, Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que Ele não volta atrás. Imagine só. Você está numa peleja, o qual o general se chama Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Imagine só aquele que nunca perdeu uma batalha. Imagine que coisa tremenda. Ele vai te deixar você perecer no meio do caminho, não. É por isso que o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios 10, no versículo de número 12, diz que aquele que está de pé, olhe para que não caia. Está fraco, mas se a trombeta soar nesta noite, você nessa fraqueza que você se encontra até aqui, porque desde já eu quero profetizar que você não vai sair daqui da forma que você alegrou. Você não vai sair porque Deus, Ele não despede o seu povo vazio, não. Mas se você vai sair cheio da graça, cheio da unção, cheio da virtude do Altíssimo sobre a sua vida, você vai sair com a certeza da vitória. Você vai receber uma injeção da apresentação do Espírito Santo, que vai renovar a minha e a sua força nessa noite. Veio, Deus. Se a trombeta soar, imagine só, você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu passar por aquele sofrimento. Valeu passar pelaquela angústia, pelaquela adversidade, pelaquela dor. Senhor, eu pensava que eu ia desfalecer. Tem pessoas que falam assim: Deus, eu não estou conseguindo, Deus. Eu vou parar, Senhor. Mas não pare não. Não pare não. Não pare. As profecias estão aí se cumprindo. Imagine só, o Evangelho tem chegado aos quatro cantos desse mundo. O que é que você está esperando? Nós temos que estar firme na presença do nosso Deus. Porque o livro de 1 Tessalonicenses 4, no versículo de número 16, diz que o mesmo Deus descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados. Você está vivo enquanto a vida há esperança. Então você não vai desfalecer. Você vai ser arrebatado. Você vai herdar Nova Jerusalém que desce do céu, do meu e do seu Deus. Eu creio, Deus. Ah, mas eu estou me arrastando. Olha a palavra que está sendo semeada. A cana trilhada não se quebrará, e nem o pavio que fumega se apagará. Levítico 6,13 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo não vai se apagar não, porque o Espírito Santo de Deus, aquele que desceu lá em Atos dos Apóstolos, quando todos os discípulos estavam reunidos ali, ele veio como vento veemente e impetuoso. Se você crer, ele vai descer sobre a sua vida nessa noite, e ele vai chegar, vai encher a sua casa, porque aquilo que estava vazio ele vai restituir, vai te dar graça, vai te dar ânimo. Aí você vai falar
7 anos na mão dos midianitas. Gideão mandou largar malhando trigo para salvar os midianitas. Imagine só. E aí o anjo do Senhor aparece a ele. Talvez você esteja até pensando assim: Deus, será que é isso mesmo? Foi o que Gideão falou. O anjo do Senhor me visitando. O anjo falou a Gideão: não temas, tu és varão valoroso e o Senhor ele é contigo. E aí no momento de adversidade, Gideão até parou assim e disse: não, peraí, eu vou fazer prova de Deus. Muitas vezes você está até fazendo prova de Deus. Deus, se fizer na minha vida, porque eu estou passando por isso, eu preparo. Que quando o milagre acontecer, você vai entender porque você está passando por isso. E aí Gideão chegou naquele momento ali. Ele chegou, colocou algo sobre a penha. E o anjo do Senhor levantou o cajado e tocou, verteu o talco. Aqueles pães, bolos, asmos, não sei, ali sumiram no meio da fumaça. E Gideão viu que era Deus que enviou o anjo para falar com ele. Aí Deus ainda brada disse: ó Gideão, não temas não, que você ferirá os midianitas como se fosse um só. Você não está fraco, está se achando fraco. Imagine quantos inimigos você tem ferido. Muitas vezes você não tem nem palavra, mas só o seu testemunho tem ferido muitos inimigos. Até pessoas olharem para você, elas ficam edificadas porque ela vê Deus na minha e na sua vida. E Gideão chegou naquele momento ali, ele creu na palavra do Senhor. Então somente ele foi para a peleja. E sabe quem pelejou por ele? Aquele que está pelejando por você nessa noite. O Deus Todo-Poderoso, porque nós não precisamos lutar não. Essa é noite de investimento espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios 6, no versículo de número 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os principados e potestade, contra o príncipe das trevas e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aquele que está pensando que vai te derrubar, ele vai receber o parto. Ele vai cair por terra mais uma vez. Porque o Deus que é o Deus dono dessa palavra é o Deus que vela e faz a sua palavra se cumprir. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz e digna de toda aceitação, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, vai até as juntas, ossos e medulas, e capaz de discernir todos os pensamentos do coração. Você está pedindo algo a Deus. Efésios 3:20, Deus fala assim: eu sou Deus que posso fazer muito mais abundantemente além daquilo que você pede ou até mesmo pensa. Porque Deus ele faz dessa maneira. Isaías, eu já falei aqui, 55, versículo 8, diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Você muitas vezes pode até pensar em parar. Se Deus, eu vou dar um tempo. Não faça isso não. O seu pensamento é de parar, mas o pensamento do Deus Todo-Poderoso é de te exaltar sobre a terra, de te levantar como forte, assim como ele tirou aquele povo de lá do Egito. De forma alguma nós podemos olhar para o Egito. O Egito ficou para trás. Nós baixamos rumo a Nova Jerusalém, que desce do céu para o nosso Deus. Nós estamos na contramão do mundo. Então somente nessa noite eu quero profetizar o que o apóstolo João escreveu à igreja de Laodiceia, a igreja, aliás, de Filadélfia, porque aquele povo estava se sentindo fraco. E Deus ele disse: eis que eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém possa fechar. Tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, e como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos os moradores da terra. Eis que presto venho, guarda tão somente a minha coroa. Guarde a sua coroa. Guarde para que ninguém a roube. Porque a coroa que Deus ele deu foi para você, foi para mim. Não foi para os nossos inimigos, não. Nós vamos receber o galardão da parte do Senhor. Quando você chegar no céu e o nosso Senhor Jesus lhe colocar no colo, você vai dizer: Deus,
valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena, Senhor. Vou fazer 6 anos que eu me converti. Eu me converti no dia 30 de maio de 2006. E ali veio a caminhada, já passei por coisas que eu pensava que eu não ia suportar. Mas Deus sempre me dando graça. Deus sempre ali me conduzindo, me dando ânimo. O Espírito Santo de Deus sempre trabalhando na minha vida. E é diferente da sua, não é? O mesmo Deus que deu graça aos profetas do Velho, do Novo Testamento, e tem dado graça aos profetas dos dias atuais, é o mesmo Deus que está lhe dando graça nessa noite, para você baixar na terra, glorificar, bendizer e enaltecer o teu santo nome. Então somente receba essa palavra. A cana trilhada não se quebrará, e nem o pavio que fumega se apagará, porque o meu Deus, Ele vai derramar azeite. Receba azeite, receba azeite nessa noite. Vai recebendo, igreja do Senhor. Vai levantando a mão, vai tirando a tampa, tira a tampa e recebe azeite, recebe graça, recebe renovo, recebe unção, receba. Deus poderoso. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ele é o Deus de restituição, igreja. Ele é o Deus que está restituindo aquilo que você perdeu. Ele é o Deus que vai fazer o sobrenatural, o milagre acontecer na minha e na sua vida. Quantos crerem, por uma linda salva de palma e glorifique ao nome do Senhor, porque aqui o meu Deus tem me ajudado. Amém? Glória a Deus. E desde já eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.